Amados, nessa noite eu quero então estar dando continuidade a uma série de sermões que eu comecei a pregar alguns meses atrás, mas que Deus colocou no meu coração, creio que foi a vontade de Deus através da ação do Espírito Santo, para pregar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, que inicia-se ali no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Com a graça de Deus, nós já podemos ministrar a igreja de Éfeso e também a igreja de Esmirna. E na noite de hoje eu quero ministrar sobre a igreja de Pérgamo, trazer então um estudo dessa terceira igreja que é endereçada a estas cartas do Apocalipse. Então nós vamos estar, versão NVI, que é a palavra de Deus que eu trouxe aqui na tradução NVI, vai dizer o seguinte. Eu quero estar fazendo primeiramente a leitura do versículo 12, Apocalipse 2 e versículo 12, que diz o seguinte, a palavra de Deus: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Até aqui por enquanto, amados. E também vamos fazer a leitura aqui aproveitando, versículo 12 que eu pulei em versículo. Vamos voltar. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Até aqui por enquanto. Algumas considerações, amados, introdutórias aqui, antes de nós seguir com a ministração, com o estudo dessa mensagem. A primeira delas, Apocalipse, a gente sabe que foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso lá na ilha de Patmos. Nós temos isso lá no início do livro de Apocalipse, no capítulo 1. Deus, então, Jesus vai aparecer para ele e vai mandar ele escrever 7 cartas, endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nós sabemos que até o capítulo 13, então, são palavras do Senhor Jesus através do apóstolo João para essas 7 igrejas, onde ele vai trazer instruções, exortações e elogios a essas igrejas. Mais uma consideração importante aqui, a segunda. Alguns teólogos, acreditam que essas cartas aqui representam períodos da igreja, que cada período da igreja vive um período desses relacionado a uma lição dessas cartas. Isso é uma interpretação ruim, não é uma boa interpretação, e a maioria dos teólogos, os bons teólogos, acreditam que não, que os ensinamentos que estão aqui para essas 7 igrejas, eles são atuais para todos os períodos da igreja. Logo, nós não estamos vivendo no nosso tempo um período específico de uma igreja, e sim, nós extraímos lições de todas essas igrejas aqui, elas servem para os nossos dias atuais. Então nós não estamos vivendo um período específico de cada igreja. Mais uma consideração ainda importante. Amados. Quando o texto ali fala sobre o anjo da igreja, não é um anjo literalmente que ficava na igreja, era endereçado ao pastor da igreja, e dizia logo o nome da igreja que estava sendo endereçado. Então o pastor, nesse caso, é o pastor da igreja de Pérgamo. Vamos dar sequência aqui então. Quero fazer leitura então agora do versículo 13. Vamos ler de novo o versículo 13 aqui, que diz o seguinte: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. Até aqui, amados, por enquanto. Algumas considerações primeiro sobre a cidade de Pérgamo.
que nos ajudam a entender algumas coisas do contexto dessa mensagem aqui. Nós precisamos chegar próximos, amados, para poder entender melhor hoje. Nós podemos devemos e temos que chegar próximo ao contexto histórico-cultural que aquela igreja, que aquela cidade vivia. Primeira consideração, então, Pérgamo era uma cidade muito poderosa naquela época, ficava lá então, nessa região aí da Ásia Menor. Ela era conhecida uma das coisas, pela sua cultura. Ela tinha uma biblioteca de mais de 200 mil livros. E hoje 200 mil livros é muita coisa. Naquela época, na antiguidade, há 2000 anos atrás, era muito mais, porque os livros tinham que ser escritos manualmente, eram manuscritos, não eram como hoje impressos, né? Que nós vamos ali, uma máquina imprime, tinha que ser feito ali com a pena e, no caso aqui, o pergaminho, né? Então, essa cidade, ela queria concorrer com Alexandria no Egito, que tinha a maior biblioteca lá da antiguidade. Então, eles investiram muito para que essa cidade, então, ela pudesse ter uma biblioteca comparável à biblioteca de Alexandria. Até tem uma questão interessante, a título de curiosidade. Naquela época, o documento, né, o que era usado para se escrever era o papiro, e o papiro era produzido lá através do rio Nilo, lá no Egito, lá, né, na região de Alexandria. Era produzido lá e vendido para outros lugares do mundo. E teve um problema aí entre o Egito e aquela região, aquela cidade de Pérgamo, e eles pararam de produzir o papiro. Então, como é que iria fazer essa biblioteca, esses livros? Então, em Pérgamo se desenvolveu naquela ocasião uma nova forma, um novo método de escrita, um novo material, que passou a se chamar de pergaminho. Então, ao invés de usar aquele material que ficava lá, que era outra matéria-prima, eles usaram couros de animais. Eles matavam os animais, né? O couro não era desperdiçado, era curtido e depois exposto ao sol, né? Processo de secagem, cortado, e começou a se escrever, então, naquele couro ali. Daí surge o pergaminho, que é tão conhecido. E pergaminho leva o nome por causa da cidade de Pérgamo. Então foi criado em Pérgamo, por isso que foi pergaminho. Então eles investiram pesado aí nesse material, que passou depois a substituir inclusive o papiro, né, que era lá do Egito. Vamos adiante aqui. Fora isso, também tinha algo muito interessante lá na cidade de Pérgamo. Ela era um grande centro religioso politeísta, onde estava o trono de Satanás. Politeísmo, a religião das religiões politeístas, para quem não sabe, são aquelas religiões que creem em vários deuses, em dezenas, centenas, milhares de deuses. Era o caso da religião, lá do caso dessa região de Pérgamo, da cidade de Pérgamo. Eles eram politeístas e tinham cultos a vários deuses. E o texto vai dizer que lá estava o trono de Satanás. Mas, amados, talvez a gente lendo aqui o texto, pode ser que nós venhamos a imaginar um trono construído, uma construção, um trono com um altar, uma construção física, que essa construção física seria o trono de Satanás. Mas não é a isso que o texto está se referindo. Quando o texto está se referindo aqui, João está escrevendo, eles sabiam o que era o trono. O trono não era um altar, não era um templo, uma construção. O trono de Satanás estava lá, porque na cidade de Pérgamo estava instalado um depravado sistema social. Lá na cidade de Pérgamo, o trono de Satanás era porque os conceitos morais e éticos daquela cidade, daquela população, eram totalmente depravados e pervertidos. E Satanás, ele não está preocupado que seja feita a construção de um altar físico, um sacrifício para ele. Não. A maior preocupação de Satanás, o que ele mais investe, é que as pessoas vivam de acordo com a vontade dele. Que as pessoas vivam na prática do pecado, que as pessoas vivam desviados da vontade de Deus. E por isso que estava instalado o trono de Satanás em Pérgamo, porque por causa de uma questão cultural, por causa de uma questão social e religiosa, aonde as pessoas viviam totalmente afastadas da vontade de Deus, aonde o sistema deles lá desagradava a Deus. Então por isso que vai estar ali, isso significa o trono de Satanás. E o texto vai continuar falando
Então, depois que fala que lá estava instalado o trono de Satanás, que era o sistema que o imperava, governava aquela cidade, o texto vai continuar falando: contudo você permaneceu fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Aleluia! O que isso a gente aprende com isso, amados? Muitos cristãos, mesmo naquela cidade, mesmo naquele sistema instalado, mesmo no trono de Satanás estando ali naquela cidade, naquela sociedade, mesmo assim, os irmãos, as irmãs, a igreja de Pérgamo, muitos lá permaneceram fiéis. Muitos lá, numa época onde verdadeiramente acontecia perseguição religiosa aos cristãos, onde as pessoas eram presas, torturadas, crucificadas, degoladas, queimadas vivas, lançadas em arenas para ser devoradas por feras selvagens. Mesmo assim eles permaneciam fiéis, mesmo assim eles não cediam aquelas investidas, aquele sistema. Jesus então vai fazer um elogio, que você permanece fiel, que não renunciou à minha fé, não renunciou à fé em mim. E o texto continua falando aqui de um personagem específico, Antipas. Mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. Vai falar de novo da habitação. Aqui até fica mais claro para entender que não era algo físico, onde ele habita, né? Na cidade toda, nos costumes. Mas vamos lá. Antipas, amados, ele foi pastor da igreja de Pérgamo por algum tempo, foi o bispo da igreja de Pérgamo, né? Algum tempo antes de João escrever essas cartas. E segundo a história, existem relatos históricos do que aconteceu com Antipas. Aqui o texto nos fala que ele foi morto, e ele era fiel testemunha de Jesus. Mas a história conta, né? Existem relatos, textos que comprovam como se deu a morte de Antipas. E por que o Senhor Jesus cita ele pelo nome? Amados, então aquele homem era um pastor, o pastor da igreja de Pérgamo. E durante uma das perseguições do Império Romano, uma das coisas, o maior problema dos cristãos com os romanos, entre outros, o maior era o seguinte: lá no Império Romano existia a cultura, o costume, que o imperador, ele era um deus na terra. Então, além de governador humano, terreno de todos os territórios do Império Romano, o imperador, ele exigia que as pessoas sob o domínio do Império Romano, os territórios sob o domínio do Império Romano, prestassem culto ao imperador. Então, uma das práticas que acontecia em todas as regiões do Império Romano naquela época, inclusive essa, é que uma vez por ano a pessoa tinha que queimar incensos ao imperador, adorando ele como um Deus, como Senhor. Os textos bíblicos vão dizer Senhor, porque lá naquela época a palavra mais apropriada era Senhor. O Senhor, César é Senhor. Os cristãos, eles não tinham nenhum problema de se submeter à autoridade civil, às leis romanas. Eles não tinham problema com isso, mas eles tinham um problema em adorar César como Deus, porque a palavra de Deus ensina que existe somente um Senhor, e que só o Senhor é Deus. Aleluia! E era esse o problema dos cristãos. Então, em certo momento da história, chegam no pastor da igreja de Pérgamo, numa das perseguições, Antipas, e chegam até ele, como chegavam milhares e milhares de cristãos naquela época, e diziam: tu é um cristão, no caso dele, líder da igreja aqui, queima incenso para César e adora César como Senhor, e vai embora e vive em paz. E ele se nega a fazer isso, como muitos mártires da fé se negaram ao longo da história. E a história narra que a punição para ele foi cruel, talvez e muito provavelmente para servir de exemplo para as ovelhas, para que ferisse o pastor e as ovelhas se dispersassem. Então ele não nega Jesus, ele não adora César como Senhor, e ele é condenado à morte. E a morte de Antipas, ele foi morto de uma das formas mais cruéis da antiguidade de se condenar, né? Pessoas que eram condenadas à morte. Ele foi morto pelo boi de bronze.
Para quem não conhece a história do boi de bronze, em outros lugares naquela época também se executava sentenças de morte no boi de bronze. E foi assim que aquele herói da fé foi martirizado. O boi de bronze, pensa num boi enorme, feito todo de bronze, que é um metal enorme, com uma abertura lateral em cima, aonde colocavam uma pessoa, ele era oco por dentro. Aonde se colocava uma pessoa ali, se fechava, se deixava só o nariz do boi aberto para que pudesse entrar ar, para que a pessoa não morresse asfixiada, e se acendia uma fogueira embaixo. E a pessoa literalmente, ela morria, pensa numa carne caindo numa panela ali, e fritando. Morria queimado aos poucos, uma das mortes mais dolorosas, mais cruéis que podia existir até hoje. A pessoa ia queimando, ia fritando, se debatendo e não morria asfixiada porque entrava ainda o ar ali pelas narinas do boi. Foi condenado e foi morto, queimado vivo, dentro de um boi de bronze. E o texto vai dizer: mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto. Aleluia! Antipas não temeu o boi de bronze. Antipas entrou dando glória a Deus e aleluia naquele boi. E aquela sentença que foi executada contra o Antipas, que eles acharam que iam dispersar a igreja, que iam torturar, martirizar o seu líder naquele lugar, fez a igreja crescer. Aleluia, porque o texto diz que muitos outros também não negaram o nome de Cristo. Ao invés de amedrontar os cristãos, aquilo serviu como um incentivo para os cristãos, para que eles continuassem adorando a Deus até a morte. Aleluia! Aleluia! Então começa nessa primeira sessão aqui com elogios àquela igreja. Todas as cartas de Apocalipse seguem uma estrutura, né? As cartas das igrejas ali, uma introdução, depois vem críticas, elogios, as duas ou uma ou outra, e uma promessa de Deus no fim. Todas elas têm a mesma estrutura. Aleluia! E Deus é maravilhoso por isso. Então é um elogio àquela igreja, ao comportamento daquela igreja. Depois Jesus começa a traçar críticas àquela igreja. E o interessante nas cartas de Jesus, de João, às igrejas, é que nós aprendemos com os elogios e também aprendemos com as críticas. E assim também tem que ser a nossa vida. Nós temos que aprender também quando nós fizemos algo certo, somos elogiados, mas aprender também com os nossos erros, com as críticas. E essa é a estrutura dessas cartas. Vamos fazer leitura então dos versos 14 até o 16, que diz o seguinte: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Veja que aqui então vem as críticas. Tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Aleluia. Verso 16. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Vamos lá então para essa série de críticas que Jesus, vamos tentar interpretar aqui, essa série de críticas que Jesus faz a essa igreja então. Primeiro, para quem não sabe, né, essa história de Balaão, ela é uma história bíblica, está lá no livro, lá no Pentateuco, nos primeiros livros lá da Bíblia, no livro de Números, a partir do capítulo 22. Do capítulo 22 ao capítulo 24, você pode ler em casa para conferir. De Números vai contar essa trama aqui entre Balaque e Balaão. Mas vamos lá. Balaão, ele foi um profeta do Antigo Testamento, então sabemos lá, de acordo com o livro bíblico de Números. E ele foi contratado pelo rei moabita chamado Balaque. E o rei moabita contratou ele para quê? Para que ele viesse a proferir, como sabia que Balaão era um profeta de Deus, e que tudo aquilo eles viam, estavam vendo naquele momento, sabiam, os moabitas, inclusive o seu rei,
que tudo aquilo que Deus usava, levantava os profetas para profetizar, se concretizava. Então, o que é a ideia dele? Contrata Balaão, paga bem Balaão para que ele amaldiçoasse Israel. Então, Balaque acreditava que se Balaão, que era profeta de Deus, amaldiçoasse Israel, ele ia se livrar, os moabitas iam se livrar e não iam ser derrotados então pelos israelitas, né? Só que acontece algo, se você for estudar lá a palavra de Deus em Números, você vai ver que algumas vezes eles fazem tentativas de que Balaão amaldiçoasse Israel, e Deus nenhuma das vezes permitiu que Balaão amaldiçoasse Israel. Veio sobre ele várias vezes, porque ele realmente era um profeta de Deus. A palavra que não era para amaldiçoar e era para abençoar. Até que você vai ver lá no final da trama, Balaque ficando furioso com Balaão, porque no fim mandou ele embora para não matar ele, porque no fim ele não fez o que ele queria. E mais ou menos assim acaba a trama. Mas o que nós temos uma informação aqui no Novo Testamento, lá não tem, se você ler não vai ter, mas aqui nessa passagem, lá acaba assim a trama, mas que Balaão não amaldiçoou o povo de Israel, não amaldiçoou, mas Balaão deu dicas para Balaque de como fazer o povo cair, porque o texto que eu li agora diz que ele incentivou, né? Ele orientou, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, amados, Balaão foi embora, mas deu a dica assim, eu não posso amaldiçoar o povo porque Deus não proibiu, não deixou, mas eu vou te dar uma dica. Tu faz o seguinte, Balaque, tu coloca as tuas mulheres, aí faz elas chamar a atenção dos homens de Israel, porque eles vão coabitar, ter relações com elas, fazem elas lá, quando estão com o homem lá, comer comida sacrificada aos ídolos, e fazer o povo se desviar, porque daí Deus vai punir eles. Então ele dá toda uma estratégia, um profeta de Deus dá a estratégia para aquele adversário lá. E o que acontece, amados? Além disso, também vai falar dos nicolaítas, também vai falar dos ensinos dos nicolaítas, que também aparecem para a igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, versículo 6 de Apocalipse, que eu já preguei. Vai falar também que Deus, lá vai naquele texto, vai dizer que Deus odeia a doutrina dos nicolaítas. Então se repete aqui nessa cidade, assim como Éfeso também tinha esse problema das doutrinas dos nicolaítas, que, trocando em miúdos aqui, era o que hoje, nos dias de hoje, nós chamamos de teologia barata, graça barata ou teologia liberal. E eu vou depois explicar algumas coisas aqui para vocês em relação a isso. Então, amados, traduzindo, trazendo para aplicação para os nossos dias, porque essas coisas são muito distantes de nós. Não tem mais os moabitas, não tem mais essa sedução do povo de Israel, não tem mais os nicolaítas, mas aquilo que aconteceu lá, hoje acontece de outras formas. E nós temos que identificar o nosso contexto social, o nosso contexto atual, cultural, para poder entender o que a palavra de Deus fala para os nossos dias. E eu creio, amados, que nós podemos definir da seguinte forma: nós vivemos na era pós-moderna, no tempo do relativismo. Hoje, amados, tudo é relativo, né? Na nossa realidade hoje é um mundo pós-moderno, relativismo, tudo é relativo. O que é certo ou errado depende do ponto de vista de quem olha. É o que a sociedade está vendendo hoje, é o que o mundo está vendendo hoje, um mundo sem Cristo. O certo ou errado depende do meu conceito moral e ético de certo ou errado. Nós vivemos também na era do que importa é a satisfação pessoal, independente do que se faz para alcançá-la. Hoje o conceito é, na pós-modernidade, né? Não importa os meios, o importante é o fim. Não importa o que eu tenha que fazer para conquistar o que eu quero, o importante é eu conquistar. Então hoje a verdade, ela está sendo extinguida desse contexto pós-moderno, porque a verdade, eles vão dizer que ela também é relativa. Não tem verdade, é mais ou menos verdade, depende do que tu pensa, depende do teu ponto de vista. Então esse é o mundo atual. Esse é o trono que Satanás está querendo estabelecer nesse mundo, tem estabelecido, não só numa sociedade, mas a nível mundial. É a pós-modernidade, o relativismo, não tem mais verdades absolutas, incontestáveis, irrefutáveis.
tudo é relativo. Esse é o mundo que nós vivemos. E eu creio, amados, que tanto os ensinos de Balaão como dos nicolaítas, eles se enquadram perfeitamente no relativismo no mundo pós-moderno. Fazendo contraste com a palavra de Deus, então, e com esse ensinamento aqui, a Bíblia, ela vai perder valor no mundo pós-moderno de relativismo. Por quê? Porque não vale mais o que Jesus ensinou, não vale mais o que os apóstolos ensinaram, vale o que eu acho que é certo ou errado, vale o que a interpretação que nós fizemos da Bíblia, para nos favorecer a melhor que tem no relativismo, na teologia liberal. Teologia liberal é o ensino dos nicolaítas atuais, que a palavra de Deus precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser atualizada, que tudo é relativo na Bíblia, que tem essa distância temporal. Eu estou falando aqui da distância temporal, a gente não está excluindo ela da realidade, mas eu estou dizendo que as coisas se repetem ao longo da história, com outras roupagens, com outros nomes, com outros momentos. O trono de Satanás continua sendo estabelecido na terra, do ponto de vista que ele está sempre influenciando a pessoa para o mal, para o pecado. Mudou a nomenclatura, mudou os movimentos, as correntes pensadoras, mas continua o mesmo problema. O problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Então, o ensino dos nicolaítas nós podemos hoje entender como a graça barata, a teologia liberal. Os teólogos liberais, a graça barata diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais pecar, mais graça vem sobre a sua vida. Logo, nós temos que viver e pecar livremente, porque quanto mais nós pecarmos, mais a graça de Deus vai se manifestar na nossa vida. Esse é o ensino da graça barata e esse é o ensino dos nicolaítas. Só mudou a roupagem, o nome, o grupo. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que está sendo exortado aqui na palavra de Deus. Assim como esses ensinos aqui mencionados, comidas sacrificadas a ídolos e imoralidade sexual. Hoje é a cultura de que o sexo, se é praticado com amor, pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito, entre qualquer um. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Mudou, pastor Paulo? Não mudou. Hoje a gente tem que pisar em ovos para falar sobre determinados assuntos. Mas é a palavra de Deus, eu vou falar. É palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, nós precisamos compreender ela. Deus ainda continua, a imoralidade sexual continua sendo pecado ainda, era pecado lá e continua sendo pecado. Hoje não se tem essa coisa da comida sacrificada a ídolos, mas nós podemos ver pessoas que por causa do trabalho, por causa da sociedade, por causa de uma colocação, se submetem a coisas semelhantes a comidas sacrificadas a ídolos, para ter sucesso, para ter fama. E isso, inclusive, a gente está falando de gente da igreja, pessoas que Deus levantou para pregar a palavra de Deus, e que hoje são mercadejores da fé. Eles estão mercadejando a fé. Eles, por menos de 15, 20, sei lá, 30 mil cantores, pregadores, que hoje eles estão preocupados em enriquecer as custas da igreja, não é em levar a palavra de Deus, custe o que custar até a morte. Aleluia! Hoje pessoas, por causa de uma posição social, do trabalho, do dinheiro, se vendem, comem de comida sacrificada aos ídolos. Estou falando aqui simbolicamente. Aleluia! Deus continua, assim como repreendeu Pérgamo, nos repreende nessa noite pela sua palavra. Aleluia! Mas lembra que eu falei, amados, eu não vou terminar essa mensagem, né? Eu vou seguir a palavra. Se a palavra traz exortação, eu prego a exortação. Mas se a palavra traz uma promessa de Deus, uma bênção, eu prego a promessa de Deus, eu prego tudo que está aqui. Graças a Deus pela estrutura de Apocalipse, sempre é uma introdução, críticas e elogios, exortando a igreja a andar nos caminhos de Deus, mas a conclusão é com promessa de Deus. Aleluia! E eu quero ler o versículo 17 e depois já iniciar a conclusão dessa mensagem, que diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito,
conhecido apenas por aquele que o recebe. Aleluia. Temos que voltar também, amados, para a cultura da época para entender, porque quando nós lemos esse texto, algumas figuras que são usadas aqui, maná escondido e pedra branca como nome, não faz muito sentido para a nossa realidade se a gente só lê. Mas quando a gente estuda o contexto, o que são os significados desses símbolos usados por Jesus aqui, aí a nossa mente amplia e a gente consegue entender melhor as coisas de Deus. Amados, primeiro ponto então da conclusão, eu vou explicar o que é essas coisas, não se preocupe. Primeiro, aprendemos com a igreja de Pérgamo que não devemos nos submeter às tendências do momento, do que está na moda, mas Deus nos chama para sermos fiéis até a morte. Aleluia! O mundo jaz no maligno, o trono de Satanás está estabelecido na terra. Dessa perspectiva que ele continua influenciando os seres humanos, as sociedades, as estruturas sociais, para levar o homem para o mal, para o pecado, para o caminho longe de Deus. Mas nós não devemos nos submeter à modinha do momento. Nós não devemos nos submeter a esse relativismo, a essa cultura pós-moderna. Nós temos que permanecer fiéis a Deus. Deus não nos deixou desamparado. Hoje é pós-modernidade, hoje é relativismo, mas nós ainda temos a palavra de Deus. Nós ainda temos o guia do ser humano. Nós temos a palavra de Deus, que para nós que somos cristãos, ela é a nossa regra de fé e conduta. Tudo que nós precisamos saber sobre a fé, sobre o mundo espiritual, sobre a eternidade, está na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos saber sobre a nossa conduta moral e ética aqui na terra, de como devemos nos comportar, de como devemos agir em cada situação que nós estamos na vida, que nós enfrentamos na vida, cada uma das coisas que nós vamos enfrentar, cada decisão que nós temos que tomar, o comportamento, o testemunho pessoal que nós vamos dar, está orientado pela palavra de Deus. A fonte de água viva está aqui, está nas nossas mãos. Só que nós temos que abri-la e bebê-la dela e vivê-la. Aleluia! Essa fonte não pode estar com a torneira fechada. A Bíblia não pode estar fechada. Você não pode estar com os ouvidos fechados para a palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar, beber da palavra de Deus, comer da palavra de Deus. Aleluia! Tudo que nós precisamos saber para a nossa fé e para a nossa conduta está prescrito na palavra de Deus. Deus, Ele não nos... Isso aqui é um manual. Quando a gente compra uma TV, um equipamento, vem um manual de instrução. Isso aqui é um manual de instrução da vida do verdadeiro Filho de Deus. Isso aqui é um manual de instrução do homem, escrito pelas mãos poderosas de Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Segundo e último consideração. Eu disse que termina com uma promessa, né? Glória a Deus. Somente aos vencedores, eu vou repetir, somente aos vencedores Deus dará de seu maná, e somente eles receberão um novo nome na eternidade. Aleluia. Maná. Vocês vão lembrar, mas quem não lembra, maná. No deserto, quando o povo saiu da escravidão do Egito e ficou 40 anos no deserto, Deus mandava, quando faltou comida para o povo de Israel, Deus mandava o maná todos os dias do céu. Maná é dom de Deus. Maná é o alimento que Deus dá para nós. Aleluia. Maná é o que Deus mandou para o povo no Egito, mas esse maná aqui vai dizer que é o maná escondido. Esse maná é o alimento que Deus vai nos dar na eternidade. Não espere receber esse maná enquanto você está vivo. Nem eu nem você vamos receber. Esse maná é para quem vai estar face a face com o Senhor. Aleluia. Esse maná é que nós vamos receber das próprias mãos do Senhor. Esse maná é o fruto da árvore da vida que nós vamos receber das próprias mãos de Cristo.
Este maná é o alimento espiritual na eternidade. Só que esse maná não é para todo mundo. Esse maná é para os vencedores. Esse maná é para quem permanece fiel até a morte, seja ela martirizada ou não, seja qualquer tipo de morte, é por quem permanece até a morte. Amados, e a pedrinha branca é algo que eu achei extraordinário quando eu fui estudar historicamente para que servia a pedrinha branca lá na antiguidade. Tem algumas explicações, mas tem uma que eu quero dividir com vocês, que eu creio que tem tudo a ver com essa palavra, já que ela está no contexto daquela época. Lá naquela época da antiguidade, amados, uma das formas, quando se formava um júri, alguém ia ser julgado, e tinha um júri que tinha os advogados, a acusação, a defesa, chegava no final, e as testemunhas tinham que dizer, como é hoje um júri, ele é condenado ou ele é absolvido, ele é culpado ou não. Eles recebiam em alguns lugares pedras brancas e pedras pretas, e na hora de proferir, se decidia que a pessoa era culpada ou inocente, quem levantasse uma pedra preta das testemunhas ali do júri, ou melhor, dos jurados, a pessoa era um voto de condenação, mas quando eles levantavam uma pedrinha branca, era um voto de absolvição. Aleluia! O que isso quer dizer espiritualmente, que quer dizer aqui nesse texto? Que quando nós chegarmos no céu, Deus vai levantar uma pedrinha branca e vai dizer, tu está absolvido. Aleluia, tu está absolvido. Vai ser o próprio Deus que vai levantar a pedrinha branca e vai dizer, nós estamos absolvidos. Você foi um pecador, você recebeu a herança pecaminosa de Adão e Eva, você se somou aos seus pecados. Satanás estava com a pedrinha preta na mão para levantar e te condenar. Mas um dia você ouviu a pregação do Evangelho. Um dia Deus levantou, eu levantei alguém, algum filho meu, alguma filha minha, e pregou a palavra para você, seja onde for, como for e no tempo que foi, e você ouviu a palavra, e você se arrependeu. Olha o chamado de Jesus lá, portanto arrependa-se, lá no verso 16. E você ouviu a palavra de Deus, e você confessou os seus pecados, e você se arrependeu dos seus pecados, e você entregou a sua vida a Cristo. Aleluia! E você lutou para permanecer fiel até o fim, para não apostatar da fé. E Ele vai levantar a pedrinha branca e vai dizer, por mais que você não merecia, um dia Cristo morreu na cruz. Um dia eu mandei meu filho e o sangue dele verteu na cruz. E você aceitou a graça, de graça. Você entregou a sua vida. E você passou a ser moldado pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. A pedrinha branca vai estar levantada numa mão, o maná vai estar na outra mão. Aleluia! Nós vamos ser servidos pelo Senhor. Nós vamos ser absolvidos eternamente pelo Senhor. Aleluia! Mas amados, isso aqui é só para os vencedores. Lembra que eu disse aqui, somente aos vencedores. E para ser vencedor, o primeiro passo é entregar a vida a Deus. Eu preguei a palavra nessa noite. E Deus hoje chama ao arrependimento. E Deus hoje chama, se tem alguém aqui nessa noite que um dia quer estar na eternidade com Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que um dia quer estar com todos nós aqui, cristãos com Deus, quer reencontrar alguém que partiu em Cristo na eternidade, só tem uma porta que vai abrir para ti, é a porta de Jesus Cristo, é a porta da salvação. E nessa noite Jesus está abrindo a porta e está convidando você para entrar, para você confessar os seus pecados, aceitar Jesus como seu Salvador e se comprometer com Ele e ser fiel até a morte, para que um dia nós possamos, eu e todos aqui, estarmos com o Senhor na eternidade. Aleluia! Querido e amado Deus, nessa noite, Senhor, eu preguei a Tua palavra, Senhor, aquilo que está na Sagrada Escritura, Senhor, aquilo que o Senhor iluminou a minha mente, ó amado Espírito Santo, aquilo que Tu colocou no meu coração, aquilo que Tu revelou pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor me conduziu no estudo, Pai. Aleluia.
que nessa noite a Tua palavra venha ferir, como feriu em mim, Senhor, pois a Tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Aleluia. Deus, que quem já é da fé, que quem já está em Cristo, Senhor, nessa noite saia daqui com a sua força renovada, saia daqui sabendo que vale a pena ser fiel, que vale a pena renunciar às coisas do mundo, o trono de Satanás, algo que vá contra a Tua palavra, Senhor, contra os Teus ensinamentos, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, sabendo que vale a pena, Senhor, negar as coisas que Tu queres que nós negamos, Senhor, negar o pecado, negar o erro, não se amoldar por esse mundo, Senhor, esse mundo que caminha de mal a pior, esse mundo que relativiza tudo, esse mundo que a verdade não é mais absoluta. Em nome de Jesus, a verdade para nós é absoluta, a verdade é Cristo, a verdade é a Sua palavra. Aleluia. Deus, se tem alguém que nessa noite, Senhor, Espírito Santo, só Tu, eu posso ficar 2 dias, 3 dias, o resto da vida falando, Espírito Santo, mas eu sei que o poder está em Ti. Quebra algum coração, Senhor, nessa noite que precisa ser quebrada, rasga, derruba as muralhas, Espírito Santo, para que essa pessoa possa agora, Senhor, entregar sua vida a Cristo, Senhor, e um dia, Senhor, estar contigo na eternidade, Pai, e que essa pessoa possa caminhar contigo até o fim, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, nos conduz, nos pega pela mão, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Amém.